Bom dia! Daqui a um pouco eu estarei dando um estudo sobre o tema O amor é lindo. Nosso tema hoje, o amor é lindo. Eu sou o pastor Frank, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã. Então, convido você para abrir sua Bíblia no livro de Cantares. Cantares ou Cânticos, dependendo como é na sua Bíblia. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. E vamos no capítulo número 1. Capítulos número 1. Cantares capítulo número 1. E versículo número 1. Capítulo 1. Versículo 1 de Cantares de Salomão. A palavra de Deus diz o seguinte: Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo dia lindo que o Senhor nos desse hoje, tem nos dado, aliás. Muito obrigado pelo sol, Pai, que teu nome seja honrado e glorificado por ter nos dado sol estes dias com pouquíssimo de chuva, para que nós podemos ver a nossa área secando, as águas descendo. Pai, pedimos que o Senhor continue mandando sol para nós, para que as pessoas possam ver que Tu és aquele que dá sol e dá chuva. Mas, Pai, nós queremos te exaltar não somente pelo fato que Tu és o Rei da natureza, controla todas essas coisas, mas pelo fato que Tu és um Deus onisciente que nos conhece hoje, que és um Deus onipotente, que és capaz de cuidar de cada uma das nossas necessidades. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, a Tua justiça, a Tua santidade, a Tua majestade e pela Tua misericórdia. Pai, nós pedimos hoje pela manhã a Tua geração em apresentar esse livro, Pai, que esteja guiando cada pensamento, cada palavra e cada ação, para que eu possa ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos para cumprir a Tua vontade. Para que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo esteja exaltado acima do terceiro céu. Isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, estamos falando sobre o assunto hoje, o amor é lindo. O amor é lindo. Nós estamos diante de um livro, na realidade, o autor é Salomão. O autor do livro é Salomão. Então, é bem interessante, eu não tenho organizado isso, mas eu estou seguindo um plano de estudo. E o que nós estamos fazendo hoje é terminando o terceiro livro poético, mas também o terceiro livro que Salomão escreveu. É bem interessante, Salomão a gente sabe que foi o homem mais sábio, né? E a gente vê uma diversidade no seu intelecto, na sua maneira de apresentar as coisas de Deus. Acredita-se que esse livro de Cantares foi escrito quando ele era novo, o livro de Provérbios de meia idade e já o que nós estudamos a semana passada, Eclesiastes, já quando estava avançado na idade. Mas é bem interessante estudar, observar esses estilos, né? No livro de Provérbios a gente vê o paralelismo, né? No livro de Eclesiastes a gente vê uma conta falando coisas. E aqui vamos fazer uma comparação rápida entre o livro de Eclesiastes e o que está diante de nós. O livro de Eclesiastes se concentra no intelecto do homem, sua visão mental da vida, o que a gente viu, ele falava várias vezes, debaixo do sol, debaixo do sol. Agora o livro Cântico de Salomão é um livro sobre as emoções do homem, a emoção do amor. Agora, dizer que é um livro sobre emoção não é excluir o intelecto ou a vontade. Por exemplo, uma pessoa apaixonada exerce sua vontade na escolha de quem amar. É justamente que o aspecto emocional é proeminente na história. Então, é interessante
esse estudo que a gente vai fazer hoje, né? Que vai falar sobre amor. Nós queremos observar dois pensamentos hoje, duas áreas do nosso estudo. Primeiramente, informações necessárias para entender o livro. Informações necessárias para entender o livro. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Estudando este livro é bem difícil, né? A gente vai lendo, tem uma linguagem bem diferente e tal. Mas estudar, eu espero que a gente possa desenvolver, criar um desejo de entender o que Deus quer nos transmitir através deste livro. Portanto, está na palavra de Deus, então Deus tem algo para nos transmitir sobre a sua vontade. Então, coisas necessárias ou informações necessárias que a gente precisa para entender o livro. Número 1, é um cântico, não é um poema, não é um discurso, não é doutrina, é um cântico. De forma que Salomão escreve aqui, é cântico de cânticos que é de Salomão. Então, é uma música, né? Mas não é qualquer música. Cântico de cânticos. Música de músicas. Ou seja, Salomão está dizendo, essa música é excepcional. É sem igual. É a melhor. Agora, precisamos lembrar, que eu vou lhe mostrar aqui, em 1 Reis capítulo 4, e versículo 32, que isto é falando alguma coisa. Olha que a palavra de Deus diz, 1 Reis capítulo 4, versículo 32, e disse Salomão 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. 1.005 ele escreveu. Então, esse é o melhor de todos os cânticos, cântico de cânticos, é melhor, excepcional, sem igual. Então, por isso, nós entendemos que Deus colocou o melhor que Salomão tinha escrito, a música melhor, aqui na palavra de Deus. Na realidade, há uma diferença de opiniões, quantas músicas estão dentro deste livro, mas é uma música específica, né? Uma música em todo o livro é música, a melhor música que Salomão escreveu. Agora, a segunda coisa que precisamos para entender esse livro é o estilo literário. Como eu falei, é uma música, mas existe o estilo literário que Salomão usa para escrever essa música. E esse estilo literário chama-se ídolo lírico. Ídolo lírico. Pastor, menino, o que é isso? Bem, a pergunta, né? Então, nós vemos que não tem uma cronologia neste livro. Parece que vai e volta, uma coisa antes, outra. Então, o que está acontecendo? Esse ídolo lírico é o seguinte. Estão selecionados e reunidos certos eventos e diálogos de um contexto histórico. É como um filme que você vai assistindo com vários flashbacks. Ou seja, a história permanece temporariamente suspensa enquanto vemos uma cena do passado. Isso acontece várias vezes nesse livro de Cantares ou Cânticos de Salomão. E isso explica a falta de sequência cronológica. Também outro aspecto desse lírico idílico é o coro. É um grupo imaginário que de repente interrompe certas cenas para fazer breves discursos ou dar avisos, e é usado para fazer transições de uma cena para outra ou para enfatizar um ponto. E a gente vê isso várias vezes, apesar do fato que não fala que é o coro, de repente faz a pergunta, onde está seu amado? E como é isso? O que é isso? Então nós entendemos que isso não é a Sulamita, que é a noiva e depois a esposa de Salomão, e não é Salomão. Então é o coro que vai. Então a gente entendendo esse estilo literário nos ajuda de compreender melhor o livro. Terceira coisa, informação que precisamos saber é o tema do livro. O tema do livro é amor.
De forma que amor, amado, ama, é usado 39 vezes neste livro. Há uma ênfase no amor, o amor verdadeiro, né? Então nós entendemos que através desse tema, o amor, a alegria, a beleza do matrimônio é apresentado, é exaltado e santificado. O matrimônio, o casamento, né? Então, o casamento é uma instituição dada por Deus e é sagrado. Isto é onde, dentro dos laços de matrimônio, do casamento, nós podemos desfrutar o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, sendo marido e esposa. Então, essas informações são importantes, né? E agora, por último, quero esclarecer para a gente entender também a história. O que está acontecendo nesse livro? Então, o rei Salomão é o rei mais rico daquela época e possui vinhas em todo o reino de Israel. Um delas fica no norte de Israel. Enquanto ele visitava esta vinha, Salomão conheceu uma jovem camponesa, a Sulamita, que capturou seu coração. Por algum tempo ele faz visitas periódicas a ela no campo. Finalmente ele pede que ela se case com ela. Se case com ele. Aí ela pensa seriamente se realmente o ama e se pode ser feliz no palácio de um rei. Lembrando que é uma camponesa que não conheceu essa situação. Finalmente ela aceita. E aí o livro começa quando ela se prepara para o banquete de casamento, a noite de núpcias. E essa descrição continua até o final do capítulo 4. A segunda metade do livro trata as alegrias e dos problemas da vida conjugal. Enquanto ela mora no palácio, muitas vezes anseia pelas montanhas e o campo onde cresceu. Ela finalmente pede que Salomão a leve para lá de férias. Ele concorda e o livro termina com o retorno deles à sua casa do campo. Então, nós vemos um vai e vem, né? E essa história, Salomão falando sobre seu primeiro amor, né? A Sulamita. Então, o livro vai falando sobre o amor. Não é a paixão somente. Precisamos esclarecer que o amor e a paixão são coisas separadas. O que a gente vê muito hoje no mundo é a paixão. Tipo assim, aquela fogueira de São João, aquela fogueira de qual que seja a época, que aí você joga lenha, de repente o fogo, as chamas vai subindo, aquece e daqui a um pouco apaga. Mas o amor verdadeiro, ele nunca falha, diz Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo número 8. Então, segunda área que precisamos entender são as faces de amor em cantares. As faces de amor em cantares. O amor está apresentado de várias formas, vários aspectos, né? Então, nós observamos que o amor permeia suas estrofes e mostra beleza por meio de muitas figuras de linguagem, né? Muita linguagem, fala sobre coisas de natureza, de plantas, de árvores, de rios e muitas coisas. Então ele transmite a beleza do amor. O amor descrito, presta atenção, não é estática, não é frio ou temoroso, não é parado. Pelo contrário, seu contínuo movimento mantém aquecido o coração daquele que se entrega a seus cuidados. Aqui, o amor, é multifacetado e apresentando algumas características importantes. Meu amado em Cristo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Desculpa. Você que é casado, como está seu relacionamento com seu cônjuge, seu marido, sua esposa?
eu quero que você observe, observamos essas faces, essas características do amor, e a gente analisa, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou demonstrando o amor desta forma? Porque nós sabemos que muitos casais, muitos casamentos passam por tribulações, passam por dificuldades, e esse livro está aqui diante de nós para nos ajudar a viver o verdadeiro amor, o amor que Deus dá para nós no momento que aceitamos Cristo e podemos desfrutar dentro dos laços de casamento. Então vamos observar 4 faces de amor que a gente vê aqui no livro de Cantares. Número 1, respeito. Respeito. Um das mais importantes, a consolidação de um relacionamento é o respeito. Casamentos passam por turbulências porque falta o respeito mútuo. A agressão verbal, a agressão física, atitudes de indiferença, o ciúme exagerado e o egoísmo têm destruído muitas famílias. As falas do noivo e da noiva e depois o marido e a esposa descrevem o grande respeito que havia entre ambos. Não era um respeito que a esposa tinha para o marido, mas também o marido tinha para a esposa, ou noivo para a noiva e noiva para o noivo. Como que você vê isso? É usado a frase, meu amado. Meu amado. 18 vezes. E é usado tanto por Salomão como pela Sulamita, que depois é sua esposa. Não é somente a Sulamita que fala meu amado. O marido também fala meu amado. Olha respeito. Não é minha serva. Não é meu mestre. Não é isso, aquilo. Há um entendimento, uma atitude de respeito. A Sulamita não agride Salomão verbalmente. Ela não tem ele não tem indiferença para com ela. Não. Ele chama meu amado. Você vê a face que ele ama ela porque ele a respeita. Ela chama ele de meu amado porque ela o respeita. É uma paixão, há um desejo de respeitar, de cuidar. É uma coisa que muitas vezes a gente no namoro temos, mas começar de engrenar o trabalho de casamento, às vezes isso pode faltar e isto vai gerar sérios problemas. Então, precisamos o respeito mútuo que está demonstrado pelo noivo, a noiva, depois o marido e a esposa chama um ao outro meu amado. Amado, não desejado. Amado. E há uma grande diferença. Não minha paixão. Não é quem eu gosto. Ou eu gosto. Não. Meu amado. E há uma grande diferença. Se você parar para observar. Segunda face de amor que a gente vê aqui é elogia, enaltecer, elevar. É algo fundamental na vida a dois. É a troca de palavras que enaltecem ao outro. Salomão e a Sulamita trocam vários elogios no cântico. Eu quero que você observe alguns desses versículos comigo, que é bem interessante. Que essa fase no amor, muitas vezes a gente não tem ou tem deixado de ter. Olhe comigo aqui, nesse primeiro capítulo, versículo 8. Cantares, o cântico de Salomão, perdão, 1:8. Se tu o não sabes, o que? Mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Você viu como ele elogiou ela? Mais formosa das mulheres. Interessante, né? Quando estamos namorando, e até na lua do mel, a parte
que a gente está ainda naquela paixão, a gente elogia, mas passa o dia, passa o mês, a lua de mel se passa, aquele primeiro ano, segundo ano. Cadê a elogia? O que a gente faz? A gente reclama, a gente mal fala, a gente vai falar coisas que vão ferir, que vão machucar. Isso não é o amor. O amor aqui demonstra não somente respeito, mas o amor elogia. Olha aí no mesmo capítulo 1 e versículo 10. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Ele está elogiando a maneira que talvez ele tenha colocado maquiagem, não sei se tinha maquiagem, talvez tinha, né? Mas o colar que está no pescoço dela, os enfeites, talvez os brincos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado. Se você pode lembrar a última vez que você elogiou a maneira que sua esposa se fez, se produziu, né? A roupa, o cabelo, os brincos, se colocou um colar, ou seja o que for, sapatos. A gente deve fazer isso. Não deve ser uma coisa só da época do namoro, deve ser uma coisa que a gente faz constantemente, né? Olha aqui agora, capítulo 4, versículo 7. Ele fala de novo. Capítulo 4 de Cantares, Cântico de Salomão, versículo 7. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Oxe, não há mancha? Quer dizer que ela não possuiu falha? Ela é perfeita? Mas é claro que sim, que ela tinha falha. Mas o amor genuíno supera todos os defeitos. Infelizmente, temos mais facilidade em mencionar os defeitos do que as virtudes. Mas o versículo aqui, em capítulo 5, e o versículo 10, e agora nós vemos ela elogiando ele. Interessante. Ela já vemos elogiando ele, elogiando ela. Salomão elogiando a esposa. Mas aqui nós vemos a esposa elogiando o marido. Que interessante. Capítulo 10, capítulo 5. O meu amado é cândido, é rubicando. Ele traz a bandeira entre 10.000. O que ele está dizendo? Ele tinha uma complexão, né? Um aspecto físico bonito. Naquela época era desejado a pessoa seja certo tipo de aspecto físico e tal, né? O rosto e tal. Mas aqui ela disse, ele é melhor entre 10.000. Uau! Ela está dizendo, eu escolho você, que é o melhor entre 10.000 homens. É elogia? É elogio. Então, respeito é uma face do amor que deve ter no casamento, no relacionamento, né? No amor. E aqui também o elogia. Eu quero incentivar a gente a observar. Vamos observar essas faces, esses aspectos, em vez de a gente estar botando na prática. Olha o terceiro aspecto aqui, é o diálogo. É o diálogo. É interessante que o canto não está estruturado em forma de monólogo. Você percebeu a diferença? Monólogo é uma pessoa, só uma pessoa fala. Ela que fala, ele que fala e o outro não fala nada. É um diálogo. Mas há um diálogo entre o esposo e a esposa. Um dos maiores problemas crônicos dos casamentos modernos é a falta de diálogo. Motivo pelo qual o desgaste e até mesmo o divórcio. O namoro, o noivado e depois do casamento são fases em que o diálogo deve ocorrer. Ou seja, quando a gente está namorando, gente, pega o telefone celular, quero sentar com você, a gente fica assim,
tudo prestando atenção, conversando sobre tudo, sobre todas as coisas. E quando chegar o casamento, colocar o anel, a aliança, talvez os primeiros fases, os primeiros anos, aí a coisa vai desgastando, tivemos problemas, tivemos dificuldades, isso, aquilo acontece, a gente machuca um ao outro, e aí o diálogo foi embora. Só uma pessoa fala e o outro fica um bico fechado. Não, irmão. Não, irmão. Casamento não é assim. O amor dentro do casamento é diálogo. Há um vai e vem. Diálogo, a comunicação é uma estrada de duas mãos. Vai e volta. Eu falo, ela fala, eu falo. É um entender, é um escutar. A gente ouvir, presta atenção do que está passando pela audição. A gente compreender, a gente agir. Isto que falta muitas vezes em nossos casamentos, nossos relacionamentos. E aí o desgaste vai acabando, a gente não conversa mais. Não há diálogo, há monólogo. E isso é contra o que nós vemos aqui nesse livro de Salomão. Salomão falava para Sulamita, Sulamita falava para Salomão. Vai e vem. Essa fase do amor é muitas vezes o que leva nossos casamentos a um desastre, a problemas mais severos. A gente não fala. Precisamos ter comunicação. Não somente a esposa que fala, o marido está maneando a cabeça. Não. O marido também conversa, se expor, conversa e fala sobre as coisas, as dificuldades. Tem que conversar, procurar soluções, né? Se não conversarmos sobre os problemas, não amamos uns aos outros. Como que a gente vai resolver os problemas? Como que a gente vai superar dificuldades? Como que nós vamos elogiar se não há diálogo? Como que a gente vai demonstrar respeito se não há diálogo? Então a gente entende que é o diálogo, o respeito e elogio são faces do amor que muitas vezes hoje estão em falta e, portanto, muitos casais vivem uma turbulência, um desgaste. Eu não gosto mais dele, eu não isso, aquilo. Peraí, o amor nunca falha. É isso que a gente vai falar por último. Essa face do amor. O último, que talvez o mais importante, o afaste do amor, é o amor durável. Durável. Nós vemos que o amor, o casamento, é trabalho, não é paixão, não é emoção. É lógico que tem emoção, né? É lógico que pode ter paixão, mas isso não é o casamento. O casamento durável, o amor está sendo construído ao longo do tempo. Isso mostra como um sentimento resistente a todos os elementos da vida. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. O casamento, ele não somente a vida a dois, não é somente o relacionamento físico. É muito mais do que isso. Não é somente o diálogo, a elogia, a respeito, mas é trabalhar de um, cuidar do outro. E aí vem filhos começam a crescer. Aí a gente vai enfrentando várias fases de criança, de bebê, de criança, daqui a um pouco adolescência, daqui a um pouco juventude, daqui a um pouco filho e filha começam a sair de casa. E aí, como que fica o casal nisso? O amor verdadeiro, com a ajuda de Deus, ele é durável. É um amor forjado em meio às lutas. É um amor forjado às mudanças físicas. É um amor forjado aos dissabores do dia a dia e aos confrontos do próprio ego. Aí nós vemos que o amor, ele é humilde. Ele pensa mais no outro que pensa em si mesmo. E assim nós vamos respeitar. Assim nós vamos elogiar. Assim nós vamos bendizer. Nós vamos
ter diálogo, porque estamos pensando no outro e não somente meus desejos, o que eu quero, que vai me satisfazer. E nós temos o exemplo do grande amor de Jesus Cristo, né? Ele morreu por nossos pecados. Ele disse: vinde de mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde. Então o amor de Deus que habita em nós que somos salvos, ele é humilde e é um amor adorável. E nós queremos observar isto em 2 versículos, no último capítulo deste livro, Cantares, capítulo 8. E eu quero avisar você, esses versículos são fortes, viu? Então, tenha cuidado. Porque quando eu ler, a gente conversar sobre ele, nós vamos ser desafiados. Então, preste atenção o que ele vai dizer aqui, Salomão. E a Sulamita falam para nós. Capítulo 8, versículo de 6 a 7. Capítulo 8, versículo de 6 a 7. Ponha-me como celo sobre teu coração, como celo sobre teu braço. O que estão dizendo? Ninguém mais vai entrar no meu coração. Eu não vou amar outro homem. Eu não vou amar outra mulher. Eu vou colocar um selo sobre meu coração, sobre meu braço. Não vou me dar a qualquer outro, a qualquer outra. Isso que estão dizendo. É um amor adorável, uma decisão que quando eu coloquei essa aliança, eu e minha esposa até a morte nos separa. No caso da irmã, eu e meu marido até a morte nos separa. Mas continuamos nessa leitura. Porque o amor é forte como a morte. O que está querendo dizer? Que esse amor, nada vai separar eles, não ser a morte. E é forte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Ou seja, esse amor não é aquela paixão que acende e apaga. É o fogo que vai durar para todo o casamento. Mesmo as dificuldades, mesmo os desgastes, quando um machuca o outro, a gente perdoa, né? Quando falamos de lutas, de mudanças físicas, de sabores, esse amor não acaba, é durável. Agora preste atenção no versículo 7, que é mais forte ainda. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Uau! É linguagem forte, porque eles estão dizendo, vem ondas, vem dificuldades, vem tempestades, essas muitas águas não vão apagar o fogo, o amor que Deus nos deu um pelo outro. Entendeu o que ele está dizendo? Eles estão dizendo palavras fortes, nada vai acabar com o amor que existe entre nós. Nada. Nem tempestades, nem ondas do mar, nem rios que vêm transbordando, dificuldades, desgastes, seja que for que vai atravessar o casamento, nada vai acabar com o amor que Deus tem dado para aquele casal, para o cônjuge. Agora, preste atenção na última frase aqui, que é bem forte ainda. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Deixe isso entrar um pouco no seu cérebro. Quero que você pense o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Mesmo que alguém me oferecer dinheiro, posses materiais, uma situação melhor, uma casa melhor, um carro, ou uma situação que eu acho que é melhor do que minha, mesmo que me oferecer tudo que tem, que eu acho que poderia ser melhor do que eu tenho, fisicamente falando, eu vou desprezar.
eu não vou entregar meu coração, eu não vou entregar meu amor, eu não vou me entregar nem mentalmente para qualquer outro, porque eu e meu amado, nós somos unidos no amor até a morte nos separe. Eu não sei sobre você, mas ao estudar esse livro essa semana, eu fui desafiado. Será que eu demonstro respeito? Será que nós elogiamos bastante? Será que nós também entendemos que o amor é durável, que nós vamos até o fim? Será que nós temos bastante diálogo no casamento, no casal? Porque isto é o amor verdadeiro. É evidente que a gente pode falar sobre muito mais coisas. Esse livro tem muito mais para nos ensinar. Mas se a gente só trabalhar nessas 4 áreas, essas 4 faces de amor, imagino eu, e talvez você também, que a gente terá bastante trabalho para o resto do casamento. E assim nós podemos, com a ajuda de Deus, amar como Cristo nos amou. Deus nosso Pai, ajuda-nos, porque nós sabemos que dias difíceis vêm ou já vieram, estão aí. Às vezes no casamento um tem machucado o outro, às vezes tem feito coisas que tem desagradado o outro, tem acontecido dissabores, desavenças, brigas, palavras fortes um para com o outro. Mas, Pai, o que nós acabamos de ver aqui no livro de Cantares de Salomão é o amor durável. Pai, nós estamos clamando que o Divino Espírito Santo nos ajuda de amar, de não deixar a paixão apagar, de não deixar o elogio, o respeito, o diálogo ao lado, só porque nós temos mais tempo casado, mas que a gente pode reatar, nós podemos reviver, podemos viver os melhores momentos do amor. A gente vê isso no livro de Cantares, eles na época de noivado, depois das núpcias, depois as dificuldades de estar casado, vai e volta, mas o que a gente não vê é que o amor acabou entre esse casal. Pai, nós pedimos que nós podemos, como casais, clamar ao Senhor, que o Senhor, o Divino Espírito Santo, seja o invisível parceiro, o terceiro parceiro, e mais importante, nosso casamento. Ajuda-nos a amar uns aos outros, de ser humilde, pensar e cuidar um dos outros, para que nós podemos viver o amor de Cristo. E cada vez mais os laços de amor de Cristo sejam mais apertados, nossos corações sejam unidos, e que nós podemos ser uma só carne no amor de Jesus Cristo. Isso nós te pedimos humildemente, carecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela sua presença hoje. Eu quero desafiar você, leia o livro de Provérbios, leia o livro de Eclesiastes, leia o livro de Cantares de Salomão, e vamos clamar a Deus que Ele possa nos alimentar, possa nos ajudar a aplicar sua palavra em nossas vidas. Então, se tiver perguntas ou comentários, pode deixar aqui embaixo, pode, como sempre, compartilhar, marcar um amigo, se achar que pode ajudá-lo. E não esquece, eu estarei aqui hoje à noite ao vivo às 19 horas, em prol do decreto, do toque de recolher, colocado pelo prefeito Alenado. Não haverá cultos nesse momento presenciais na igreja. Então hoje à noite, 19 horas, eu estarei aqui para trazer mais um estudo, uma pregação da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando juntos, que Deus nos desse sol, para que nós podemos ver as águas descendo, as pessoas voltando para sua casa,
e que não abra barragem, e assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja louvado, porque Ele que está fazendo isso. Que Deus te abençoe, ótimo dia, até logo mais aqui ao vivo, às 19 horas, que Deus te abençoe e tchau.